E aí, pequeno investidor, tudo certinho? Vamos comprar barato? Hoje a gente vai tratar aqui sobre a nossa querida Brasil Bolsa Balcão, a nossa B3, não é isso? Código de negociação B3SA3, relativo ao terceiro trimestre de 2019. Como sempre, vamos fazer aquela análise fundamentalista e, após, no final do vídeo, o nosso valuation de preço. Mas é muito importante, gente, que você entenda de onde vem esse valuation. Então, fique ligado no vídeo inteiro, veja a análise, aprenda você mesmo a analisar os números de uma empresa assistindo aqui o nosso vídeo de maneira bem simplificada, tá bom? Fica aqui o disclaimer que as ações aqui tratadas não são indicativos de compra ou de venda de ativos, tá? Simplesmente serve para mostrar o meu método pessoal de aquisição de ativos para minha própria carteira. De imediato também aqui eu já peço para vocês, gente, por favor, deixem a sua curtida no vídeo, para que a gente possa crescer o nosso canal. Sem curtidas, nosso canal não cresce, nosso canal não é divulgado. Compartilhem também nos grupos de vocês de WhatsApp. Deem uma força aí pra gente. Se inscrevam, né? Recebam diariamente, gente. Eu me proponho aqui a ficar diariamente, tá fazendo esse trabalho. Lógico que tem um dia ou outro que a gente não pode não ter tempo, mas eu vou tentar fazer essa atualização diária de cada empresa. E além disso, eu estou criando pastas, né? Cada empresa vai ficar dentro de uma playlist e nessas playlists a gente vai atualizar todas essas empresas assim que saírem os resultados trimestrais, a gente vai trabalhar novamente em cima dela fazendo as atualizações. Então, gente, gratuitamente receber essas análises, valuation de preço, eu acho que vale aí a sua curtida, sua inscrição no canal, ativação no sininho para ficar recebendo os nossos vídeos, tá bom? Sem mais delongas, atendendo aí alguns pedidos, né, do nosso canal, nosso querido Marcelo Torres aí que sempre está com a gente, coloquei aqui o nosso indicativo, que é o terceiro trimestre de 2019, e a gente vai trabalhar aqui também na parte das análises com a tela no zoom, tá? A gente vai colocar aqui um pequeno zoom para a gente poder enxergar melhor. Tem gente que assiste aí no celular, então fica um pouco mais difícil. E a gente vai aqui direto para nosso quadro de fluxos históricos. Então, em 2019, gente, a B3 saiu aqui da receita líquida de 1,5 bilhão, está chegando em 2019 a quase 6 bilhões, 5,8, uma taxa de crescimento anual de 14,5. O EBITDA dela sai aqui de 2009 a 975 milhões até 2019, chegando aqui a quase 4 bilhões, uma taxa de crescimento anualizada, né, como se fosse um juros sobre juros, um crescimento em linha reta de 15,1%. Nossa margem EBITDA também, que é praticamente um espelho do EBITDA, né, da empresa. A gente vai ver aqui os crescimentos evolutivos dela. Praticamente, a gente utiliza aqui, coloca nessa tabela, tá, gente? Só para a gente fazer um parâmetro de preço ali, depois preço sobre EBIT e o EV/EBIT da empresa. Para a gente ter mais um parâmetro para verificar se essa ação está cara ou não. Então aqui a gente tem um percentual evolutivo de 0,5% na margem EBITDA da empresa, mas olha aqui a margem, que margem linda de se ver, né? Quase 70% aqui nos últimos anos de maneira estável. Saiu aqui também de uma margem muito alta, de quase 65%. E está mantendo essa taxa aqui bem estável ao longo dessa década e uma margem muito alta, né? Então a gente vem aqui para o lucro, vamos ver o que é que ela dá de lucro, o que é que ela que resta no final aqui após descontados, né? Todos os custos da empresa. Então a gente vem aqui para o lucro, ele sai de 882 milhões em 2009 e chega aqui em 2019 com 2 bilhões e meio, uma taxa de crescimento anual aqui de 11,3%. O patrimônio líquido dela sai aqui de 2009 de 19 bilhões e chega aqui em 2019 com 25 bilhões, crescimento de 2,6%. É um crescimento mais tímido, mas o tipo de empresa que a B3 ela não precisa de um patrimônio líquido muito grande, ela não precisa de tantos ativos. Né? É uma empresa de capital, uma empresa que faz girar, digamos assim, números eletrônicos. Então ela não precisa de grandes galpões, ela não precisa de maquinário, ela não precisa, lógico que ela precisa de uma parte de TI, ela precisa de uma estrutura mínima, mas assim, então a gente não pode considerar que esse percentual evolutivo do patrimônio líquido dela é algo determinante para a gente dizer se a empresa está crescendo pouco, está crescendo muito, né? Porque não é uma empresa que precisa desse patrimônio líquido tão grande. Então a gente vem aqui para o ROI, o que é que ela rentabiliza aqui em cima desse patrimônio líquido, né? Agora aqui a gente sai numa margem bem tímida em 2009. Ela se mantém aqui ao longo
dos anos também com uma margem tímida, né, pequena, assim, na casa dos 5%. Em 2015 ela dá um salto para 12%, depois decai novamente e ela chega aqui em 2019 com uma taxa de 10%. É uma taxa ok, tá? Não é uma taxa extraordinária, como o EBITDA, mas o ROI dela apresenta aqui uma taxa ok de 10,1%, tá? Crescimento anualizado de 8,5%. O payout dela, os dividendos, como é que ela paga aqui? Ela paga, na média dos últimos 10 anos, em torno de 75,9%, ou seja, quase 76% é o que ela paga de maneira anualizada para o seu acionista. Então a gente sai aqui, o payout sai em 2009 de 635 milhões para, em 2019, 1,7 bilhão. Crescimento anualizado de 10,8%, crescimento muito bom. Fluxo de caixa operacional. Aqui a gente vai ter mais a empresa, isso aqui é a parte importante dela, tá, gente? Como é uma empresa, uma instituição financeira, esse fluxo de caixa operacional é o que vai ter mais peso nela. Não vai ser a questão patrimonial, não são outros indicativos de ROI, de rentabilização no patrimônio. Essa aqui, para mim, é uma das partes mais importantes, que é justamente esse fluxo de caixa operacional. Então vamos lá, ele parte aqui de 2009 de 783 milhões, 2010 1,7 bilhão, depois mantém estável 1,6, quase 1,7 bilhão, cai um pouco em 2012 para 1,3, sobe novamente em 2013 para quase 2 bilhões, 2014 ela vai aqui para 1,8 bilhão, 2015 decai para 1, tem aqui um não recorrente em 2016, tá, gente? Não vamos nos alarmar com relação a isso aqui. Foram aquisições que ela realizou aqui no ano de 2016. E em 2017, já parte aqui para 11,1 bilhão. Fluxo disso aqui ainda. Então, a gente em 2018, a gente tem aqui um número mais estável de 3,6 bilhão. E em 2019, 2,8 bilhão. Então a gente tem um crescimento analisado aqui do fluxo de caixa dela, do fluxo de caixa operacional, de 13,6%. O CAPEX, vamos ver como é que ele acompanha esse fluxo de caixa operacional. Ele parte aqui em 2009 de 95 milhões para chegar até em 2019 com 179 milhões. Ó, o crescimento dele então de 6,5%. Isso aqui é muito legal. A gente vê que o fluxo de caixa operacional dela cresce numa taxa exponencialmente maior, ou seja, mais do que o dobro do que o CAPEX. Isso aqui é importante no tipo de instituição que ela é. Então, o fluxo de caixa livre, gente, sai aqui de 2009 de 688 milhões até chegar em 2019 com 2,6 bilhões. Crescimento anualizado aqui de 14,4 bilhões. Desculpa, gente, 14,4%. É um crescimento bem expressivo, gosto muito desse número. É um dos maiores números aqui da empresa. Receita líquida cresce 14,5% e a gente tem um fluxo de caixa livre aqui crescendo 14,4%. Com relação às disponibilidades, ela sai aqui de 0 em 2019, chegando a 10,6 bilhões em 2019. Crescimento anualizado, como se fosse um juros sobre juros, de 18,2%. Também interessante. Dívida bruta dela sai de 11 bilhões em 2009, chegando em 2019 a 5 bilhões. Então ela vem decrescendo numa taxa de 8,5% ao ano. Isso aqui é muito bacana também. Se a gente for aqui olhar rapidamente, para a gente não se ater muito à questão de dívida, a gente vê que a dívida líquida dela é bastante expressiva em 2009, mas depois ela fica zerada, ou seja, as disponibilidades ela fica uma dívida líquida negativa, né? Porque negativo dá um número positivo. Então, a gente costuma dizer que ela não tem dívida, é uma dívida muito saudável, controlada. A qualquer momento ela poderia pegar esse dinheiro aqui, tem 10 bilhões em caixa, está devendo 6 bilhões, poderia quitar e ainda sobraria 4,7 bilhões para ela. É isso que a gente quer dizer com relação à dívida líquida negativa, tá bom? Então aqui, se a gente for fazer aqui também dívida líquida sobre o patrimônio líquido, todos os índices são muito bons, né? Todos aqui indicam que a empresa, só em 2009 aqui, que a gente tem um índice ok também de endividamento, não é nada alarmante. Mas no restante, a dívida líquida sendo negativa, então todos os números aqui não vão importar para termos de dívida. Dívida líquida sobre a EBITDA também é a mesma coisa. Em 2009 ela tem um número mais elevado, mais preocupante, mas depois, 2010 em diante, todos os números são positivos. Bom, gente. Então, preenchidos aqui todos os históricos da empresa dos últimos 10 anos,
calculadas as taxas anualizadas, a gente tem os fluxos futuros, né? Então a gente projeta que aqui, ó, o patrimônio líquido dessa empresa vai evoluir nos próximos anos da seguinte forma: 25 bilhões, 25,3 bilhões em 2019, 25,6 bilhões em 2020, 26 na sequência, 26,6, 27, 27,3. A gente faz, com base no que ela já cresceu, a gente faz uma projeção futura, colocando também índices de desconto, tá bom, gente? Para a gente ter uma margem de segurança. Se a gente colocar exatamente como ela cresceu, como ela vem crescendo, a gente acaba ficando mais exposto, então a gente faz esse cálculo dessa forma. Assim também é o crescimento do payout, né, o que ela vem pagando e o que é que a gente projeta para os próximos anos em termos de dividendos. A gente pega tudo isso daqui, faz alguns cálculos, traz a valor presente essas projeções futuras e gera um dos nossos valuations lá em cima, que a gente vai já apresentar, que é o valuation do book value. Com relação ao fluxo de caixa, a mesma coisa, tá? A gente faz aqui a projeção do fluxo de caixa dos próximos anos, do ano 0 aqui, 2,6, 3, 4, e depois a gente faz aqui as projeções futuras com índices de desconto. Se a gente não fizer isso, a gente fica mais exposto. Então a gente, ó, o fluxo de caixa líquido vai passar de 2,6 em 2019 e a gente faz uma previsão aqui que ele vai estar com 5,2 bilhões em 2029, só que a gente também faz um cálculo para determinar esse valor na perpetuidade, né? Considerando que a empresa seja perpétua, né? Entre aspas, e depois faz as devidas somas e traz tudo a valor presente. É isso que gera os nossos valuations aqui em cima. Então, voltando aqui em cima, a gente vem aqui para algumas médias históricas da empresa. A gente vê que a cotação sai em 2009 de 10,35 reais, R$ 10,35, desculpa, até 2019, chegando na média do ano, se a gente somar todas as cotações até hoje, dividir pelo número de cotações, a gente vai ter que o preço médio de 2019 é R$ 37,65. Então, se a gente pegar todas essas médias desses anos, o crescimento anualizado da média é de 13,8%. Tá? Então, a gente vê aqui que o lucro ele cresce a 11% e a média cresce a 13,8%. Se a gente trouxer aqui, inclusive, o preço que está hoje do último fechamento, vou só colocar aqui só para vocês entenderem. Ó. Ok. Então a gente vem aqui, altera essa última célula, pronto. Então, ó, se a gente vê o preço do último fechamento exatamente, a gente vê que o crescimento anualizado dele é de 16,8%, quase 17% ao ano, que o preço da cotação tem subido. Então a gente já percebe, ó, fazendo aqui um paralelo com o lucro líquido, só um minuto. E a gente observando aqui a questão do crescimento do lucro líquido, a taxa do lucro líquido cresce a 11,3%. Então, se a cotação está crescendo a 16,8%, a cotação já está crescendo com um ágio em cima do lucro. Então, é como se você estivesse pagando hoje o lucro que ela poderá vir a ter daqui a uns 5 anos. Estou só especulando, tá bom, gente? Mas é assim, é um lucro futuro. Não é o lucro que ela vem demonstrando nos últimos anos. Então é provável que, pelo valuation do crescimento do lucro líquido, já vá dar um downside. Só por essa diferença aqui, a gente já consegue observar essa questão. Tá? Avançando aqui, o PL dela, como é o PL histórico? O PL médio aqui em 2009 é 27, 2010 22, 20, 22, 24, 23, ou seja, se mantém aqui numa média muito estável de 2010 a 2014. 2015 dá uma queda aqui, 10,6, né? Como não foi pelo decréscimo do preço da ação, então o lucro líquido, o PL baixou porque o lucro subiu. Tá? Então vamos lá, em 2016, 23 de novo, se mantém naquela média histórica, 2017 já sobe um pouco aqui para 31, 2018 ele já cresce, deixa eu só voltar aqui, gente, pronto, tá corrigido aqui, então a gente vem aqui para o PL, ó. O PL médio dela aqui está 30 hoje. Então, vamos subir aqui um pouquinho para a gente ver os referenciais da ação, né? Então, o PL histórico dela vem nessa evolução. O PL médio do ano de 2019 é 30, só que atualmente nessa cotação de 49,19, o PL está 39,4, está super esticado, né, gente? Para mim já é um indício de que
já vai ficando muito caro comprar essa empresa. Mas vamos prosseguir aqui. Pelo PVP, o preço sobre o desculpa, gente. Sobre o valor patrimonial por ação, a gente vê aqui, ó, em 2019, ela praticamente valia, o preço da ação cobria o preço do que a empresa valia. Aí vai crescendo um pouquinho, 0,3, depois retorna, se mantém estável, mas estável de novo. Começa a crescer um pouco em 2016, começa a crescer, mantém estável aqui em 2017. Em 2018 já dá um salto. 2019 já é 3,1, para mim já passa aqui, ó. A gente vem verdinho, verdinho, já fica ok aqui em 2016 a 2018. 2019 já fica aqui no índice vermelho. Já não gosto desse valor. E aqui então 4 vezes o valor patrimonial. Já fica meio esticado. Só que como é uma empresa, como a gente explicou, é uma empresa que trabalha no mercado de mercado financeiro, né? Não precisa tanto assim de patrimônio para gerar lucro, para gerar resultado, a gente ainda pode desconsiderar isso aqui e verificar outras premissas para ver se ela está cara. Tá? Assim, a mesma coisa do EV/EBIT, né? Ou do preço sobre EBIT. A gente vê aqui já era um pouquinho esticado, Ficou aqui em 2015. 2016 deu um salto de novo. E a gente tem aqui que um preço sobre EBIT está 34,1. A mesma coisa do EV/EBIT, segue mais ou menos a mesma evolução. E hoje está 35,7. A gente mantém aqui os mesmos prêmios de risco, índice de crescimento projetado, nosso redutor. E a gente vem agora para o valuation aqui. Hoje a ação está custando 49,10 centavos. O dividend yield dela, ela está pagando 1,75, 65% a menos do que o rendimento da Selic, da taxa Selic, que é de 5%, né, gente? A média dos últimos 20 pregões aqui está em 48,11. Se a gente fizer aqui algumas mudanças dos últimos 50 pregões, estava 48,70, estava estável ainda. Dos últimos 100, 46,30, já baixou mais, 150, 44. Então ela está aqui numa ascendência, né? Alcançou aqui um determinado platô a partir da cota dos últimos 50 pregões, né? Na casa de 48, 49. E hoje ela está aqui nessa crescente já tem R$ 1 a mais aqui do que os últimos 20 pregões. Então está num downside aqui, então ela está subindo e está ficando mais cara. O lucro aqui dela apresenta que pelo valuation do lucro líquido, do crescimento do lucro, a gente tem aqui um downside de 59% para quase 60%. A ação deveria custar R$ 19,72. Pelo fluxo de caixa descontado, fluxo de caixa líquido, futuro trazer a valor presente aqui da nossa empresa, a gente vê que ela teria que custar R$ 49,02 para estar dentro de um preço justo, digamos assim. Ela está R$ 49,10, então já está mais cara do que seria um preço justo. O preço descontado teria que estar bem mais abaixo do que esse valor. Então a gente vê aqui que no Book Value também, o Book Value vai apresentar, como a gente falou, que é uma questão patrimonial, não é bem a área dela, ser medida pelo patrimônio, mas está aqui, teria que custar 15,18, downside de 69%. Pelo valor intrínseco de Graham, R$ 18,62, um downside de R$ 62,08%, ou de 62,08%. Então a gente vê aqui que hoje a ação da B3 está uma ação esticada, está uma ação com índices caros, está uma ação que você tem que comprar, esperar alguma emoção do mercado, né, gente? Porque sim, tem ação que sobe com a emoção do mercado, todo mundo acreditando, eu quero, tá todo mundo falando na ação, muita gente compra sim. O que eu vejo de gente comprando por causa de dica, porque escuta muito o nome Aí acaba comprando porque escuta muito o nome no YouTube sendo falado, e vem aquele blogueiro e aquele youtuber que fica falando que tem ela na carteira. Só que aí o carinha que tá vendo que o youtuber tem ela na carteira não não se atenta que o cara tem ela na carteira aqui, ó, no ano de 2015, do ano de 2014, do ano de 2016 ou 2017, né?
Ele não tá botando ela na carteira agora, cara. Ó, tá um PL de 39 agora. Tá R$ 49 a ação, não tá mais 16. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. De ver aquele youtuber que abre a carteira dele. Vou abrir a minha carteira de investimentos para você. É muito perigoso. Ele entrou numa fase melhor. Ele fez a precificação, viu que valia a pena aquele ativo, que ele tinha muito futuro e que estava descontado na época, e entrou nele. Só que agora, cara, esse barco já partiu. Quem está entrando nele está entrando atrasado, está entrando para justamente gerar o lucro desse cara que entrou lá atrás. Então, para mim, é uma ação que já foi, esse barco já partiu para mim. Eu pretendo não colocar ela por enquanto na minha carteira. Tá? Para mim, está muito esticada. Mas eu relembro aí que isso aqui não é um indicativo de compra nem de venda de ativos para ninguém, tá? É a minha análise pessoal e o que é que eu pretendo fazer para minha carteira. Tá bom, gente? Peço aí que vocês, por favor, curtam o nosso vídeo, compartilhem nas redes sociais, tá? Com os amigos, com as pessoas que têm interesse com investimentos. Se inscrevam no nosso canal e recebam aí diariamente análise de boas empresas. Tá bom, gente? Fico por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.